Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Entrando no Clima, que é o programa que traz tudo, até a COP30, né? Vamos falar do quê? De transição energética, de hidrogênio, já falamos de hidrogênio, né, Aurélio? O que mais? Geração distribuída, energia renovável, Exatamente. acesso à energia. Importantíssimo, economia, que envolve energia também. E hoje vamos falar sobre o papel social também, né? Além de energia solar. Mas deixa eu apresentar sempre, né, o Aurélio, VP de Inovação e Energia da NSA Energia, sempre comigo me ajudando, que ele é o cabeça aqui, eu só organizo, ele Então, que é o cara da energia. Tudo bem, Aurélio? obrigado, mais uma vez estamos aqui. É sempre bom falar do tema e vamos entrando no clima para a COP, né? Bora lá! E hoje, mais uma vez, recebendo uma mulher, eu adoro receber as mulheres que fazem a diferença em tudo, né? Mas aqui também nesse setor é o caso da Graziela Albuquerque, que é da Revolução Solar, coordenadora de Relações Institucionais e Governamentais também da Revolução Solar. Obrigada, viu, Graziela, por estar aqui com a gente. Vamos bater um papo. Vamos, que bom, obrigada pelo convite, porque ainda mais nesse setor de energia a gente sabe o quanto é difícil, né, a participação das mulheres, mas estou feliz de estar aqui, a gente vai ter esse papo sobre o papel social também da energia solar, que é pouco conhecido, né, no setor de transição energética, muito se fala sobre medidas de mercado e transformação do setor, mas pouco abordado sobre a dimensão social dentro dos territórios, nas comunidades, do como fazer isso para que essa transição energética de fato seja justa e inclusiva, né? Maravilha. Maravilha, eu fico feliz de você trazer essa agenda, porque quando eu entrei no setor de energia, eu fui trabalhar com as comunidades isoladas, que eram os mais assim, fora, mais excluídos, digamos, desse ambiente, e não tinha essa visão tão urbana da exclusão das pessoas das comunidades, e assim, eu vou adorar aprender com você, Graziela. Obrigado por ter vindo. É muito legal, porque a gente fala, né, é muito absurdo a gente ver que em grandes cidades, estou falando aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, né, tem pessoas que não têm esse acesso. A gente fala tanto do os tais dos gatos de Gatos. energia, que às vezes é a forma com que se consegue ter. Quer dizer, dentro de grandes centros urbanos, a gente ainda tem esse acesso mais difícil à energia, né, Graziela? Não, é muito complicado, é um conceito que é pouco conhecido, que é o da pobreza energética, né? Ela se manifesta em algumas dimensões, uma, como a gente falou, do acesso, né? Muito no contexto da Amazônia, comunidades isoladas, remotas, que aí só na Amazônia 1 milhão de pessoas ainda vive sem acesso à energia, mas no contexto urbano tem outras duas dimensões, que é da qualidade e do preço. Então, tem até uma pesquisa do IPEC de 2022 que mostra que mais da metade da população brasileira gasta 46% do seu orçamento familiar com despesas energéticas, que é luz e gás. Então, e fora a qualidade também, quando você olha para contextos de comunidades, né, as pessoas às vezes não têm acesso também dentro das comunidades, porque não chega a distribuidora de energia, né, principalmente em regiões que tem muito morros, né, a gente foi fundado no Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro, a maioria das comunidades são morros e favelas, então sequer a concessionária chega para assistir essas pessoas, ou não vai contabilizar também no relógio, aí faz por medida ali, né, um consumo, então ainda vive esse cenário de pobreza energética que compromete muito a vida dessas pessoas e deixa elas na irregularidade, perpetua ciclos de exclusão social também, sabe? Então, garantir o acesso à energia de qualidade, acessível, como prever também os objetivos de desenvolvimento sustentável, todas essas metas globais, elas precisam que se aterrize dentro dos territórios. Então, isso é um pouco do trabalho da Revolução Solar também, eu posso contar um pouquinho desde Por o favor. começo. Então, a Revolução Solar trabalha já desde 2015 com esse modelo de levar energia solar para as comunidades, solar social, que a gente fala. Surgiu dos próprios moradores, de uma associação de moradores que pagava contas absurdas de energia e falou, não, a gente precisa dar um jeito. E aí conseguiram uma facilitação de crédito baixíssimo, colocaram o sistema, viram as economias, o tamanho, como isso poderia proporcionar melhor qualidade de vida e desenvolvimento socioeconômico para eles. E aí esse modelo foi se desenvolvendo antes de marcos legais de geração de energia solar.
E aí, depois, em 2021, foi criada a primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil, que foi premiada nacional e internacionalmente por esse modelo que envolve os moradores locais. Então, você cria um modelo de negócio social também. Então, os moradores fazem parte como cooperados, recebem um desconto da energia, cria-se um fundo para poder fazer a manutenção e operação dos sistemas. E aí a Revolução Solar foi se desenvolvendo e criando uma metodologia específica, que a gente chama de metodologia ciclo solar, que é isso, não basta só a gente implementar um sistema de energia solar e garantir o crédito de energia. Você precisa criar todo um ecossistema, um engajamento comunitário, para que isso tenha sustentabilidade não só financeira, mas uma sustentabilidade, né, de engajamento social ali, né, para que a tecnologia não se perca, enfim, e que, de fato, isso seja apropriado pelas comunidades. Então, essa metodologia envolve esses pilares, né, de implementar o sistema de energia solar, com medidas de eficiência energética também, que são fundamentais, capacitar os moradores locais para fazer a operação e manutenção e a própria instalação dos sistemas de energia solar, e algumas oficinas de educação e cultura também com a comunidade para criar esse engajamento e esse protagonismo comunitário, porque a gente cria uma nova figura do que é chamado de prosumidor, né? Então, você produz e consome a própria energia e tem algumas dificuldades, né, técnicas ali, então toda a própria tecnologia, então é fundamental também essas medidas de educação e cultura para poder gerar esse engajamento, protagonismo da comunidade, gerar emprego e renda local. Então, a gente trabalha bastante nesse modelo do que a gente vem chamando de solar social, né. Bom, fantástico, né? Eu que tô rindo por dentro, assim, tô feliz. Um dos temas preferidos do Aurélio, que é isso, é a energia, a transição energética mudando vidas, né. Mudando vida. Ela falou aspectos importantes, né, de preço, qualidade e acesso até, né? A gente não imagina, em pleno Rio de Janeiro, onde é a sede da Revolução Solar, você ter pessoas, né, seres humanos, principalmente mulheres, eu não sei as estatísticas, mas eu sei que mulheres solteiras com muitos filhos são na base do desenvolvimento humano, né? Talvez você saiba disso, Graziela, mais do que eu. Mas fiquei feliz de ver quando você comentou que surgiu a partir de um movimento comunitário, porque tem uma ideia de Maera que a energia solar é para rico, Sim. né? Que só rico tem energia solar. E, inclusive, essa é a discussão das concessionárias de energia, né? Até para jogar um pouco de fake news aí no negócio. E é muito mais inclusivo que se imagina. Você lidou com a concessionária lá, lida com a Light, porque no Rio é Light, né? Como é essa relação? Eu conheço assunto, mas assim, a gente precisa, porque para ligar o sistema, receber os créditos, precisa de homologar no sistema, e no meio urbano, né, a gente tem que estar a maioria dos sistemas está conectado à rede, no meio remoto já a gente tem sistemas, a gente tem um projeto na Amazônia, na comunidade de Terra Preta, que é desligado da rede, é off-grid. Mas lá no Rio de Janeiro e outras comunidades que a Revolução Solar está, não só no Rio, a gente já expandiu para quase todos os estados do Sudeste também, tem essa relação com a concessionária. No Rio é um pouco mais difícil, a gente passa algumas questões lá na homologação e nos créditos, na compensação dos créditos, mas tem outras distribuidoras que estão vendo isso como uma oportunidade, sabe? Porque existe, de fato, uma dificuldade de chegar até as comunidades, né? A gente sabe disso, rola algumas desconfianças da própria comunidade, e existe essa questão da irregularidade também, mas quando a gente implementa um sistema de energia solar que vai beneficiar, vai gerar essas economias nas contas das famílias, todo mundo quer participar disso, todo mundo quer participar de uma revolução tecnológica, uma nova tecnologia, tudo que está na boca do mundo, né, transição energética, as comunidades não querem ficar de fora disso. Então, é uma oportunidade para elas também. Então, a gente tem visto que algumas distribuidoras até têm visto como essa oportunidade de regularizar essas famílias. Então, elas fazem algumas medidas de parcelamento, regularizam, e essas famílias entram como cooperados e associados nos sistemas. Então, é bom para a distribuidora, porque antes ela não recebia nada e agora ela vai receber pelo menos o custo mínimo de disponibilidade, né? Então, ela vai receber alguma coisa e vai ter pessoas regularizadas, ajuda na rede, a energia solar a gente sabe o quanto ela ajuda no sistema interligado, sabe? Então, distribuidoras vêm visto isso como uma oportunidade. A gente até tem parceria com algumas, por exemplo, a EDP no Espírito Santo, a gente acabou de implementar um projeto na comunidade de Jabaeté, em Vila Velha,
E é um projeto bem grande que tem um mural bem grande de comunidade solar, isso é bem legal que a gente vem cunhando esse termo no Brasil também, de comunidades energéticas, comunidades solares, que na Europa e outros países já é muito forte esse movimento, e aqui no Brasil não tem. Ontem até a gente estava na Intersolar, e aí o pessoal dos Estados Unidos estava apresentando, e na matriz elétrica deles já tem solar communities, então já tem dentro da matriz deles uma grande, expressiva quantidade de comunidades solares, e a gente vem cunhando isso para o Brasil também, como uma oportunidade de incluir, porque a gente sabe que 90% da população brasileira é classe CDE. Então, a gente precisa de democratizar o acesso a isso, porque, de fato, a energia solar atualmente é para as pessoas que têm maior poder aquisitivo, então, só que essas pessoas são menos de 10% da população. A gente agora tem 4 milhões de unidades consumidoras e está comemorando isso, mas e todos os outros milhões de pessoas, sabe? Então a gente precisa de criar mecanismos de facilitação de crédito também para essas pessoas adquirirem seus próprios sistemas também, criar mecanismos de integração dessa energia solar social dentro de políticas públicas também, então programas de habitação social, programas de urbanização de favelas. Então a gente vem trabalhando nessas linhas para incluir essa questão da energia. Essas aí, Grazi, já são excelentes sugestões, por exemplo, para te levar para o governo na COP. Opa! O governo recentemente lançou Minha Casa Minha Vida, né, e que inclui solar fotovoltaico. Eu sou do tempo da época do Minha Casa Minha Vida, tinha aquecimento de água. Então eu trabalhei muito isso com o Ministério de Minas e Energia em 2009 até 2012, com a Caixa Econômica Federal, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades, tinha um programa fantástico. E agora saiu uma normativa para Minha Casa Minha Vida com solar fotovoltaico. Isso está no radar da Revolução Solar? A Revolução Solar trabalhou ativamente nisso, a gente ficou todo esse processo junto com a ABSolar também, com a Associação Brasileira de Energia Solar. Então a gente é uma vitória nossa até que a gente fala, e de outros movimentos, claro, o Instituto Polis, o INESC, vários outros movimentos que participaram dessa construção também, foram mais de um ano aí em diálogo com ministérios, para poder, com a ANEEL também, para desenhar isso. Então foi uma vitória, agora já foi lançado 500 mil novas habitações com energia solar, e para a faixa 1, que são as pessoas que mais precisam, 3 bilhões de investimentos. Então é fundamental que isso seja incorporado nessas políticas sociais, né? Então, como eu falei, o Periferia Viva também, que é de urbanização de favelas, com muito recurso do PAC, tem mais de 1 bilhão de recursos do PAC, e para a MDA também, Ministério do Desenvolvimento Agrário, para incluir programas de agricultura familiar com energia solar. Então a gente vem trabalhando muito para integrar isso de forma transversal nas políticas públicas. Demais. Eu ia perguntar onde, né, que a gente hoje tem a atuação da Revolução Solar, né, teve ali a primeira implantação foi em 2015, né? Isso. Foi em 2015. Onde hoje, em quais comunidades aí do país, a Revolução Solar atua junto aos moradores, junto a cooperativas? Hoje a gente já está no Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazônia. A gente está em 9 territórios, né, em 5 estados e 9 territórios, todos em comunidades, em favelas, periferias e no contexto rural também e remoto da Amazônia. Eu tenho acompanhado a Revolução Solar há algum tempo já, né? E a gente faz parte de uma rede também. Até queria que você falasse da rede, né? Energia e Comunidade. A Graziela faz parte lá também. Todo mundo bastante ativo, muita ONG, muita empresa do terceiro setor. Eu fui um dos fundadores lá atrás, mas a turma jovem Opa! gosta de ouvir e só me inspirar. Sim, É o terceiro setor que trabalha a pauta de energia vem se articulando aí, criando algumas redes, né? Então, uma delas é a Rede Energia e Comunidades, que tem grandes organizações que representam também os interesses de organizações dos territórios da Amazônia, então COIAB, COPIME, CONAC, que são coordenações de povos indígenas e quilombolas do território. Então a gente dialoga também com essas organizações para representar esses interesses também, avançar na pauta da universalização do acesso na Amazônia.
Então, a gente vem trabalhando muito em reuniões recorrentes com as redes, dialogando com o governo também para aprimorar programas. Então, um dos grandes programas que essa rede vem atuando em conjunto para aprimorar é o Luz para Todos, que é um programa de universalização do acesso, que é muito importante, é um programa fundamental, já levou para 17 milhões de brasileiros. Então, assim, é um programa fundamental e realmente um exemplo de universalização do acesso que requer hoje só alguns aprimoramentos, porque é o que a gente falou, energia não é só levar energia, energia é um vetor de desenvolvimento social, humano, econômico, de educação, tudo. Então, o programa hoje ele é subdimensionado, ele precisa incorporar que a partir do uso da energia, de você levar energia para quem não tinha, essa pessoa vai começar a ter uso produtivo, ela vai começar a pescar mais, vender, vai precisar refrigerar, vai vender mais artesanato, então ela vai precisar de mais marcenaria. Então, tem que incorporar e dimensionar melhor para esse uso produtivo para que as próprias comunidades se desenvolvam também, porque a gente vai ser levada energia solar, mas tem uma taxa ainda que precisa ser paga, e quem não tem renda. Então é importante a gente olhar para esse lado de a energia não só para o acesso para você viver, mas também para se desenvolver economicamente, né. Então a gente vem trabalhando muito essa pauta na Rede Energia como Que é uma pauta que a gente falou recentemente Exato, com a Zilda Costa, né? exato, que a gente falava sobre como a energia Transforma. transforma vidas, no sentido de mesmo, né, ela até falava de, moradores ali que montavam uma pequena pousada, né, Exato. outros que pescam e tem como armazenar o peixe, né, isso é bem importante. E estudar também, né. Estudar, fantástico. Estudar é importantíssimo, né? A Zilda é uma super parceira da Revolução Solar pela UCB, né, que é a fabricante de baterias, doaram inversores, baterias pra gente. O projeto da Amazônia foi feito em parceria com eles, então o sistema todo está dimensionado com baterias. Agora a gente está fazendo um também lá na Babilônia de Chapéu Mangueira, que é um hostel que caía energia 2, 3 vezes na semana e ela perdia alimento, cliente insatisfeito. Então agora a gente fez uma parceria com a UCB e está instalando lá baterias para garantir essa segurança energética para eles e ela poder ficar tranquila tocando o empreendimento dela. Fantástico. Isso aí é a transição energética na prática, né? E a segurança energética, ela colocou bem no início, a segurança, custos, né? Redução de custos, por aí vai. Não só de clima nesse caso, né, porque claro que a energia solar é uma opção bacana e tudo, falando de meio ambiente, mas a gente está falando aí de social, né, da parte social. Lado social. Quer dizer, a transição energética faz tanta mudança na vida das pessoas que muita gente nem imagina, né, Aurélia? É que quando fala transição energética, a gente está falando só metade da história. Tem que ser justo e inclusivo, né? Exatamente. O como fazer, né? Isso falando muito, porque eu participo de muitos eventos de energia, a gente também não só tem os projetos nos territórios, mas essa frente forte do advocacy para influenciar as políticas públicas, para trazer essa dimensão social da energia. E aí, nos eventos, eu não escuto do como fazer, né? Ah, transição energética, vamos mudar a fonte, não sei o quê. Ah, mas e o como? Como que você vai fazer com que essa transição energética beneficie lá na base as pessoas que mais precisam? A gente sabe que o Brasil tem a segunda conta de eletricidade mais cara do mundo e pesa muito no orçamento das famílias. A gente tem, como eu falei, 90% da população que é classe CDE, então a gente precisa olhar para como que a gente vai fazer para que essas pessoas tenham melhorias na vida e participem dessa grande oportunidade da década e das próximas décadas, que é a transição energética, né? Então, olhar para essa oportunidade como um vetor de desenvolvimento, inclusão social, redução das desigualdades, então é fundamental ter esse olhar. Muito bom. Maravilha. Quero dar um passo atrás e falar sobre a origem da Revolução Solar, né? Eu já encontrei o Eduardo, que é um fundador de várias vezes, né? E trocamos várias ideias e por aí vai. E sempre tem uma questão financeira, né, Grazi, que pega, né? Que o acesso ao recurso, acesso ao capital. Isso tem melhorado? As empresas têm visto isso como uma oportunidade de trabalhar o seu lado ESG ou continuam greenwashing forte? Greenwashing é quando se usa a expressão de que o cara diz que faz, mas não faz, e maqueia, passa o verniz, né? Não, a gente tem feito bastante projetos em parceria com empresas privadas, então empresas de energia, distribuidores de energia, fundações filantrópicas também têm seu papel fundamental para isso, para impulsionar isso.
Foi assim que, né, a Revolução Solar se desenvolveu, muito ao longo da história por fundações filantrópicas que acreditam e incentivam esses projetos, e aí a gente vai também criando os nossos mecanismos de manter a sustentabilidade da coisa. Então, agora a gente já vem trazendo muitos parceiros do setor privado para poder fazer parte disso, que é fundamental. Já existem dados que 2/3 da transição ecológica do mundo precisa vir do setor privado, não vai ter só recurso público e filantrópico, sabe? Então, até recentemente foi publicada essa semana uma carta dos empresários, não sei se vocês viram, uma carta dos empresários de um pacto pela transição ecológica, empresários da Vale, Votorantim, algumas empresas assim, que eles, né, querem contribuir com essa nova transformação ecológica. E, assim, vamos ver o que Vamos ver. se desenrolar É. isso, né? Mas contanto que desbloqueiem recursos para isso e recursos de forma a fundo perdido, né? Recursos não reembolsáveis, porque ainda de fato, projetos pilotos, sabe? A gente está experimentando isso e entendendo também que não é um modelo padrão, né? Cada comunidade tem a sua realidade, os projetos precisam entender também, incorporar a cultura local, então tem que ser muito personalizado. É fundamental, sim, que o setor privado participe disso. E o desafio, Maria, é como sair desse projeto quase que individualizado, tornar isso numa escala dentro de um programa público. Esse é um grande desafio, porque eu faço piloto há 30 anos, né? Já mostrei tudo. Incansável, assim, solar, bombeamento, por exemplo, bombeamento solar é uma coisa pouquíssimo utilizada, já poderia ser muito mais utilizado no sertão. E eu fiz projetos na década de 90, instalamos lá, o benefício é gigante, mas precisava transformar isso em uma escala maior. Sim. E são soluções como essa juventude que vem mais midiática, que consegue, né, contar mais histórias, storytelling, botar nas redes e provocar, enfim, eu acho bacana isso aí. É isso que a gente já vai precisar também para entrar no clima lá na COP. Exatamente, né? E aí, entrando também nessa seara, pode parecer meio óbvio, mas vou te perguntar aqui para o pessoal que está nos ouvindo, né? Por que a energia solar, nesse caso, é a mais adequada para esse tipo de trabalho? Por exemplo, para entrar nas comunidades, nas favelas, quais são as vantagens que a energia solar tem que os outros, talvez, modos não tenham? Sim. Não, perfeita essa pergunta. Acho que não é nem óbvio, as pessoas ainda não entendem isso, nem o governo ainda incorpora essa visão, porque a energia solar ela tem esse modelo de geração descentralizada, né? Então é a geração distribuída, que inclusive a Revolução Solar vem cunhando um novo termo, que é a geração distribuída de interesse social, para que não seja uma geração só de mercado, então que contemple esses pilares da capacitação profissional, da geração de emprego e renda local. Então, por ela ter esse benefício de ser descentralizada, você consegue incorporar isso dentro dos territórios, você tem benefícios tanto na rede também, então, né, você produz localmente, consome na hora, então você ainda ajuda o sistema inteiro. Então, a energia solar tem todos esses benefícios, por ela ser descentralizada, só que ela precisa de ser incorporada em políticas públicas para que isso avance e seja em escala e nesses modelos também com uma metodologia de gerar todo esse engajamento comunitário, né. Muito bom. E sol, como diz o Aurélio, tem em todo lugar, né? O Menos sol. tem menos. Mas funciona do mesmo jeito. Curitiba também tem menos, mas tem. Tem um dado que fala que o lugar menos ensolarado do Brasil tem mais sol do que o lugar mais ensolarado da Alemanha. Esse eu posso citar porque ajudei até nessa narrativa. É Florianópolis. Florianópolis. Florianópolis é o lugar que tem mais sol no Brasil, mas ainda assim é o dobro da melhor radiação média na Alemanha. Olha isso. Que é líder europeu. Que é líder, exato. Já foi líder mundial, já foi, né? É isso que você fala quando a gente fala que o Brasil é um país que tem muito potencial energético de tudo. Tudo. É vento, Vento, sol, é biomassa. hidráulica, né? Tem muito Biomassa. potencial energético renovável, só que, infelizmente, o governo tem outras visões, e aí eu acho que o governo também tem essa Pode falar. Claro. tem essa questão de esverdear coisas que a gente já tem, os verdes, e não precisaria, né? Então, até agora acabou de ser lançado o Plano Nacional de Transição Energética,
E a única coisa que foi lançada no evento foi gás. Então, assim, sendo que a gente tem potencial eólico, solar, biomassa, milhões de outros potenciais, e já tem projetos e programas que foram desenvolvidos nesse sentido, era só fomentar isso. Então, um país que a gente vem se referenciando muito nesse sentido é a Colômbia. Colômbia, o presidente Petro anunciou o fim dos combustíveis fósseis, anunciou um plano nacional de transição energética também, que dentro do plano tem um eixo de comunidades energéticas, que é exatamente isso que a gente está falando aqui. É modelo de geração descentralizada por meio da energia solar para levar o acesso, gerar emprego e renda local nas comunidades, criar modelos de negócios sociais dentro das comunidades. E a gente até recentemente recebeu o ministro de Minas e Energia aqui, que eles vieram para o Brasil só para conhecer o modelo da Revolução Solar, para poder incorporar isso no Plano Nacional de Comunidades Energéticas lá na Colômbia. Fantástico, fantástico. Eu fico feliz porque eu participei de uma parte disso lá atrás, mas assim, lá a questão era mais acesso. A comunidade era trabalho das concessionárias, né? Eles eram que tinham que cuidar disso, mas pelo menos 30 anos depois eu estou vendo que tem espaço para inovação, para a criação de outros modelos, né? Continua a necessidade de capacitação, treinamento, né, galera? Fantástico. E para a COP, o que vocês estão pensando? Assim, eu sei que a Revolução Solar tem uma agenda social ambiciosa. Que mensagem a gente poderia levar para... A gente participa muito, né? Tá nas discussões do G20 também, eu já fui para a COP também. Eu acho que é o momento da gente, enquanto país e governo, mostrar programas para serem exemplos para o mundo de transição energética, mostrar cases que deram certo e implementar coisas, né? Então agora a gente tem um tempo aí, um ano mais ou menos até a próxima COP, para que o Brasil incorpore isso nas políticas públicas, aprimore esse plano de transição energética aí para apresentar alguma coisa concreta, né? E vai ser revisão das NDCs. Então, é um momento de oportunidade única para o país para apresentar. A comunidade de solar social já vem se mobilizando, a rede Energia e Comunidades, até ontem a gente teve uma reunião e estava já organizando alguns encontros. Vamos em peso para a COP, né? Vamos fazer um evento antes também para poder articular as nossas ações. Mas a ideia é isso, apresentar tudo que a comunidade do terceiro setor vem fazendo nesse sentido para o governo e fazendo também essas conversas, articulações com o governo para que leve esses cases também. E uma coisa que eu vou lançar, que também é bom que todo mundo que está ouvindo depois eu vou compartilhar também, é que a gente está com uma ideia meio inovadora, assim, que hoje a gente não tem reciclagem dos módulos fotovoltaicos. Tem uma empresa só no Brasil que faz e ainda é muito pouco, né? É um desafio logístico mesmo. E aí a gente pensou em, na COP, mobilizar todo o setor para levar os painéis e fazer a estrutura da COP com os painéis. Depois eu vou mandar para vocês, mas na Revolução a gente já faz isso. A gente reutiliza todos os painéis. Então, no nosso escritório, todas as mesas que a gente trabalha são de painéis gigantes, assim, que a gente fica trabalhando. A gente fez um sistema de horta também com painel. A gente botou uma horta vertical no painel. E aí tem uma plaquinha com bateria que faz irrigação automática. Então a gente fala que é um modelo de agrivoltaico urbano ali. É mural também. A gente tem um quadro grande, assim, de uma placa grande que chama uma artista local da comunidade. A gente fez um desenho. Então tem N possibilidades de reutilização. E a forma, né, dentro dos R's lá, é ideal que a gente reutilize primeiro, né, para não gastar mais energia, recursos, e depois recicle. Então, a gente está com essa ideia de mobilizar o setor para poder usar isso nas estruturas da COP e depois até doar para escolas. Imagina, nas escolas, carteirinhas, né? Você ter aquelas placas pequenas, todo mundo estudando. Então, você também é uma forma de sustentabilidade, incorporar a sustentabilidade no dia a dia, sabe? E a solar tem esse diferencial, até isso que a gente fala muito, que, tipo, energia, né, a gente não vê hidrelétrica longe, ninguém toca, ninguém sabe direito. E a solar te dá essa aproximação com a tecnologia, você vê ali. Então, a gente também está com essa ideia, além de todas as outras ações com as ONGs também. Nossa, eu falei que eu estou encantado com a juventude, né? Que eu queria... Eu estou me sentindo há 30 anos atrás. Eu ia até falar, depois eu quero perguntar para a Grazi como é que ela começou. E depois também eu queria saber como é que você começou nisso, né? Porque 30 anos atrás não era. Hoje é um assunto um pouco mais recorrente, mas 30 anos atrás não era um assunto tão comum, Não, né? não. Mas vamos lá, conta sua história, já atrapalhei. Não, ela falou de reciclagem de módulos, e só para vocês saberem, o módulo fotovoltaico ele tem uma vida útil
desconhecida. A gente fala 25, 30, mas vai depender de como ele foi usado, como ele foi instalado, da origem da fabricação, por aí vai. Eu reutilizei módulos na Amazônia que foram usados 20 anos atrás. Eram módulos menores, pequenos, e a gente fez um projeto, fez uma expedição solar, foi pelo rio Purus, e fomos instalando em comunidades sistema de bombeamento de água e instalamos em escolas. E foi com a WWF, com a minha amiga Alessandra, e isso foi 2018, pouco antes da pandemia, e a gente reutilizou módulos que foram instalados num programa que não existe mais, mas do Ministério de Minas e Energia, e tem uns vídeos, tem no YouTube, está disponível aí, a expedição solar, e eu cito na hora, falo, ó, esse módulo aqui foi retirado de Minas Gerais e está sendo reinstalado aqui na Amazônia 20 anos depois, e funcionando. E, enfim, é uma reciclagem, uma reutilização. Não, perfeito, você abordou isso. Acho que isso é até uma coisa que a gente pode falar para a COP também, né? Já que tem muito investimento no lugar que vai acontecer a COP, né? Vão ter medidas estruturantes, né? Ônibus, infraestrutura. Então, também o governo não pode deixar algumas ações estruturantes para as comunidades locais e mobilizar o setor também para pegar módulos de segunda vida, baterias de segunda vida que ainda dão para utilizar e num contexto de comunidade que usa menos energia. Funcionaria super bem. Super, então a gente pode fazer também, né, mobilizar o ações setor. nessa área. Perfeito, isso é perfeito. Né? A gente está em contato direto com o governo do Pará, estamos com a missão, né, de apoiar o governo nessas soluções, sugerir soluções estratégicas. Então, eu estive lá em Belém recentemente, e estão falando de hidrogênio, estão falando de solar, estão falando de resíduo, gestão de resíduo sólido, estão falando de biodiesel, geração, armazenamento de energia para as horas de ponta. Vão vir 200 chefes de Estado e tá todo mundo no ambiente. Imagina se falta energia. Nossa. E é comum no norte. É muito. É comum, né? Com certeza, tem que estar preparado, né? Então, perfeito, assim. Eu ia, na verdade, perguntar como que a Grazi começou, né? Nessa área, enfim. Sempre foi teu interesse? Então, eu sou formada em gestão ambiental desde a escola, sempre tive essa afinidade com a pauta ambiental e climática, então já era de movimentos populares, de agroecologia também, mas aí me formei em gestão ambiental e aí já trabalhei muito na área de licenciamento, legislação, gosto muito da coisa da política pública e aí do movimento de base também, de como que a gente incorpora uma coisa com a outra, né? Porque ainda é uma dificuldade a política pública chegar na ponta. Então, e aí eu, antes de vir para a Revolução Solar, trabalhava numa ONG de juventudes, que a gente promovia fóruns nacionais de construção de propostas das juventudes, então fóruns com 800, 2.000 jovens, com uma metodologia específica para construir propostas políticas públicas. E aí, nessas de pesquisas, produção de conhecimento, aí a Revolução Solar viu um dos meus trabalhos e falou: a gente precisa de uma dessa aqui, quer vir para cá trabalhar. E aí eu entrei para um programa específico, fazer um projeto específico. E aí, esse projeto era a sistematização do modelo da Revolução Solar. A gente produz muito conhecimento, se tornou uma cartilha, que aí tem um guia passo a passo. Então, é desde o contexto de transição energética, pobreza energética, e aí depois como a energia solar pode combater e favorecer esse cenário de transição energética. E aí a gente depois entra na metodologia da Revolução Solar, como fazer, né, todos esses programas que eu falei, dos pilares de formação profissional, de educação e cultura. E aí, por fim, até ensina também como buscar captação para isso, de recursos para implementar projetos, e é destinado para gestores públicos, para empresas privadas, para lideranças comunitárias. E aí entrei, comecei a fazer isso, aí coordenei um curso também de justiça energética e transição energética justa, que a gente fez em parceria com o Instituto Polis, com professores de altíssimo nível, assim, muito bons, de universidades reconhecidas sobre o tema, e é tudo acessível, tudo gratuito. Aí depois a gente também produziu um relatório, que é isso que eu comentei, do que a gente vem conceituando como relatório, como geração distribuída de interesse social, GDIs, diferenciando o GD de mercado e GD de interesse social. E aí esse relatório a gente analisou projetos de energia solar social no mundo, né? Então tem China, Bangladesh, Estados Unidos, a gente estudou esses casos e também nacionais, então a gente estudou Limeira também, alguns outros casos também no Brasil e fez 130 recomendações de políticas públicas.
Aí eu, né, nessas produções de conhecimento, fui incorporando na Revolução Solar, eu trabalhava com tema de política pública, e aí entrei na Revolução Solar e tô aí já há quase 1 ano e meio na Revolução Solar, trabalhando essa pauta. Tá apaixonada, né? Tá apaixonado, vou olhar Nossa, a tela. total, é. Eu não sei o que eu falo, mas Mas é que você fala sorrindo, eu acho que é isso, né? Quando a pessoa fala sorrindo, É, trabalho. Às vezes você fala, tem muita gente que você fala de trabalho, a pessoa fala, porque eu trabalho. é, Não, e ela tá toda feliz aqui. é isso Mais aí. ou menos você, né, Aurélio? E você, como é que entrou nisso? Eu Tempos era atrás. estudante também de engenharia, né? Formei em engenharia e um dia eu entrei no laboratório de energias alternativas naquela época, na década de 90, e eu olhei assim, vi um módulo azul em cima, não sabia que era um módulo, vi uma placa azul em cima da mesa, eu disse, professor, o que é isso aí? Ele disse, é um módulo fotovoltaico. Meu olho fez assim, brilhou, o coração veio na boca, eu disse, vou trabalhar com isso. Viu, ó? Outra apaixonada, quer dizer, tem mais Me forte apaixona, coração. eu sou apaixonada também por energia solar e todo É. o potencial que tem. Eu não me conformo que o É. governo não incorpora tanto, deveria ser tudo sol, gente. Eu sou Agora, apaixonada. eu estava tão acelerado que eu fui procurar quem era que fazia isso, tinham 6 empresas, e ninguém trabalhava com solar fotovoltaico, só aquecimento solar de água. E eu comecei a empreender. Então, na faculdade, eu já era um instalador de sistema fotovoltaico. E ganhava um pouco de grana assim, fazendo instalações no meio rural, ia para lá e para cá, e por aí vai. Na época era só mato e energia solar, não tinha nada. Ainda nada. Então, assim que eu entrei no setor, e aí fui me especializando e tal, e hoje tenho 30 anos nas costas de trabalhando com esse mercado, e tem muitos projetos. Vila Limeira, que ela citou, é um projeto emblemático, fantástico, no sul do Amazonas. Tive lá recentemente, 12 horas de barco. Lembra da Amazônia, a gente não mede em quilômetros, E mede que em horas? ele avisa no Instagram ali, ó, gente, vou estar no WhatsApp, eu vou estar sem internet durante 4 dias, porque ele tá lá. Fui para lá. Então são 12 horas para ir, mais 12 para voltar, mais 12 lá. Você praticamente fica fora do ar. E a gente que tem uma agenda cheia, né? Mas ela queria falar comigo e disse: olha, eu tô saindo do ar. Né? Mas saindo do ar nas redes, né? Porque Nas você é redes. super ativa, Lá né? eu precisei até essa viagem, foi um reencontro. Voltei bem emocionado de lá, bem reencontrar a comunidade, escutar das pessoas o quanto eu pude ajudar, assim, a alegria no olhar, a satisfação, a gratidão. Isso é o que me movimenta, poder ajudar as pessoas, poder ajudar o planeta. E especificamente esse projeto, o que tem lá? Explica pra Uma gente. mini rede solar, uma mini rede que abastece toda a comunidade. São quantas pessoas? São 25 famílias, Caramba, umas 100 e gente. poucas pessoas, né? E a gente foi recebido com fogos de artifício, com banderola, com um almoço, com, enfim, um culto, assim, de espiritual, não religioso, assim, bem bacana. Uma conexão com a comunidade, de bebê de colo a senhores mais velhos, todo mundo participou ativamente. E do lado, assim, 15 minutos caminhando, uma outra comunidade sem acesso à energia. E era gritante a diferença do desenvolvimento socioeconômico, do engajamento comunitário, da participação comunitária nas decisões, como a energia centralizou todo mundo em prol de um benefício comum. Então lá você tem o açaí, tem a castanha, tem a agricultura que ela mencionou, aquela questão que eu mencionei no outro episódio nosso aqui da saúde da mulher, que a mulher lava roupa, lava prato e toma banho na beira do rio, tem muito problema ginecológico. Lá eu tomei banho de chuveiro, a água na pia, porque tinha bomba d'água. Todas as mulheres tinham sua máquina de lavar roupa, todas as famílias, melhor dizendo assim. A iluminação pública na comunidade, internet com a Starlink, enfim, transformou a comunidade. O cara podia negociar produtos, principalmente isso, olha, quanto é que tá a castanha aí, quanto é que tá o açaí? Não, eu vou segurar um pouco meu aqui. Sem isso, ele ia 12 horas de barco, chegava lá, ou ele vendia, ou ele perdia. Aí o cara lá dou 30 centavos, podendo valer R$1. Entendeu? Assim, é esse tipo de coisa que a informação traz, e a informação vem junto com a energia. E fortalece que eles fiquem nos seus territórios e não tenham que migrar para as cidades, até viver em periferias. Um ponto importante que ela mencionou, o êxodo que tem. O êxodo que é muito grande, É muito se grande, não tem acesso à energia. A gente também tem um projeto na Amazônia, na comunidade Terra Preta, que é umas 6 horas de barco ali de Manaus, e a gente ouviu a mesma história, tipo, a partir da energia, agora se tem internet e tem universidades EAD, as mulheres se formaram na universidade É EAD. isso aí. Mesma coisa em Limeira.
Entendeu? A transformação que acesso à energia 24 horas atrás, porque o modelo na Amazônia, né, Grazi, pode falar, é energia de 6 às 10 da noite. E, às vezes, quando não tem combustível. Quando não tem, é escuridão total. Energia do século XIX. Barulho, fica do lado da casa do cacique um gerador que faz um barulho horrível, é assustador. A sala de aula está aqui, se estivéssemos nós assistindo uma sala de aula, o gerador estava aqui atrás. Insuportável. Insuportável. Só. Isso é saúde também, né? Saúde, com certeza. Hora também. Veja só, né? A gente está aqui num programa sobre clima, falando sobre mudanças sociais, e que tem tudo a ver. Eu acho isso muito legal, é por isso que o clima, falar de clima é falar de tudo. A gente estava falando esses tempos atrás de saúde, a gente está falando de educação, de certa forma, né, também ali, a gente está falando sobre inclusão social. É incrível, né? Como essa pauta, ela abrange tantos setores. É ampla, bem ampla mesmo. Caetano, do Saúde e Alegria, você vai conhecer. Ele tem sem social, não tem ambiental. Social, é isso. Tá completamente ligado uma coisa a outra. Lembra que eu falei do meu primeiro treinamento, minha primeira formação de eletricista solar, no qual eu era instrutor. Foi numa comunidade em Muratuba, no rio Tapajós, com meu amigo Caetano. Debaixo de uma mangueira. Tem isso também, viu, gente? Tá tudo interligado, mas esse pessoal aí da energia, do clima, todo mundo se conhece, todo mundo já trabalhou junto, e todo mundo em prol de um bem maior, que é garantir o nosso presente, não é mais o futuro, né? Garantir um presente mais inclusivo, de uma energia mais inclusiva, e também cuidando do planeta. É isso aí. Completamente. É isso aí. Muito bom. Adorei. Eu adorei também. O tempo voou. Nossa, voou mesmo. Então é isso, olha. Grazi, muito obrigada. Graziela Albuquerque, da Revolução Solar, que está fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas, levando energia solar aí para as comunidades. Obrigada, foi um prazer conversar contigo. Obrigada, eu que agradeço. Eu posso dar um último recado? Claro. Não, é só porque a gente falou da COP, e uma coisa que eu esqueci de mencionar é que até a Intersolar foi no primeiro painel, foi muito destacado sobre isso, que 135 países já têm metas de descarbonização e de 100% de eletricidade renovável. E o Brasil não tem essa meta ainda. Então é uma oportunidade gigante da gente chegar na COP30 com uma meta de 100% renovável, já que a gente já está liderando o ranking também, né? A gente já chega hoje a 92% da matriz elétrica renovável. Então a gente está muito perto. Por que a gente não coloca uma meta e até 2030 100% da matriz elétrica renovável, contribuindo para as NDCs, contribuindo para o contexto de metas e acordos globais? Então é só esse recado, acho que isso é o mais importante. Brasil, vamos ser mais ambicioso nessa COP30 aí. Maravilha. Perfeito, Grazi. Maravilha. Obrigado aí pela participação. Agradeço o Eduardo, fundador da Revolução Solar. Mas ele vai vir ainda, né? Ele vai vir. Vou deixar aqui já o compromisso. É que ele foi muito bem representado. Muito! Não, a Grazi chegou falando, não, eu nunca dei entrevista. Ela deve falar para o espelho, é possível, né? Maravilhosa, obrigada mesmo, Grazi. Até as próximas também, sempre espaço aberto para você. Contem comigo, contem com a Revolução Solar. É isso, Aurélio, obrigada também. Obrigado também. Obrigada por estar nesse caminho juntos, super legal. Obrigado mais uma vez, estamos aqui. Até a próxima. Até a próxima, pessoal, com mais um Entrando no Clima. Até mais. Até mais.